Fala galera, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula para vocês, dessa vez uma videoaula de PHP. Queria mostrar para vocês uma forma diferente de criptografia para você usar em criptografias de senhas no seu servidor. Ela é relativamente mais segura do que as outras formas de criptografia por um motivo, e vocês vão entender esse motivo daqui a pouco, mas eu vou tentar explicar aqui por cima, que é o seguinte. Geralmente, vocês estão acostumados, inclusive eu também estava acostumado a usar as criptografias comuns, que é MD5, SHA-1 e derivadas, né? Ou até mesmo combinações entre as duas, por exemplo, a MD5 envolvendo o SHA-1, que envolve a senha que você quer criptografar. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como usar o crypt. Mas antes de eu chegar na parte da explicação, eu queria dar um aviso aqui, que é o seguinte. Eu recebi, coloquei recentemente lá na fanpage um aviso que é o seguinte: eu tenho recebido uns e-mails de um pessoal que não gostou muito do layout do DAWs, né? Eu pensei em fazer mais um esquema de tipo blog mesmo, sei lá, para ficar mais simples, não colocar muita imagem, ficar mais rápido de carregar e tudo mais. Um pessoal gostou, outros pessoas não gostou e tal. Que tudo bem que não dá pra agradar todo mundo, mas o que eu fiz foi o seguinte: eu deixei lá na fanpage dizendo assim, que se você manja de design e tal, quer participar do DAWs, pra me mandar sugestões, né, faz aí um layout legal com base no que tem aqui disponível e tal. Publicações, né, basicamente. O DAWs é composto exclusivamente de postagens com vídeos e textos e código e tal. Então, se você fizer um layout e tal, você me manda via inbox na fanpage, ou se não via e-mail, vem aqui no contato. Na verdade aqui não tem como anexar arquivo, né? Mas aí você pode, sei lá, me mandar um print. Daí se eu gostar, você me manda o arquivo. Ou se não, manda o arquivo, só que via seu e-mail para o contato@dawsmaster.com, que eu avalio e tal. Eu disse que o que eu escolher vai ser o próximo layout do DAWs, e eu vou dar o crédito para quem fez o layout. Eu vou, na verdade, dar o crédito para quem fez o layout tanto aqui no DAWs quanto na fanpage, que é melhor, né? Enfim, voltando ao tópico da aula, é o seguinte. Eu criei uma pasta crypt dentro da pasta videoaulas e dois arquivos, um index e um arquivo passcrypt.php. Ambos estão vazios. Esse aqui vai ser uma classe que a gente vai criar, e esse aqui vai ser o index. Obviamente porque o nome é index, mas eu digo assim, a gente vai instanciar ela aqui dentro. Então, o seguinte, a função crypt, ela é composta por basicamente ela retorna uma string, né? E ela é composta por dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a string, e a segunda, ou seja, a string que você quer criptografar, e o segundo parâmetro é o salt. O salt, ele tem uma peculiaridade, que é o seguinte: ele é composto por três partes separadas por cifrão. Então assim, cifrão, a primeira parte, que é o hash type, né, que seria o tipo de criptografia que você quer fazer na sua string. Deixa eu até entrar logo aqui no localhost videoaulas barra, como é que era o nome? Crypt. Não vai ter nada, mas só para ficar aberto aqui já. Então, ele é composto por três partes separadas por cifrão. A primeira parte é o tipo de hashing, que existem alguns tipos. Você pode dar uma olhada aqui na documentação, aqui, ó, que eles mostram alguns tipos. A que a gente vai usar vai ser a Blowfish, que é essa daqui, ó, que é o tipo 2A. Então você pode ver que ela é separada por cifrão. Então, ó, explicando aqui, separado por cifrão. Então, o primeiro é o tipo de hashing, 2A nesse caso, representar o hash Blowfish. O custo, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é, que é um número inteiro de 4 a 31, sendo que se o número for menor do que 10, ele tem que ter um 0 à esquerda, tá? Que tem que ter necessariamente 2 caracteres. E em seguida, o salt propriamente dito, e depois você fecha com outro cifrão no final. O salt em si, ele tem que seguir a expressão regular, a seguinte expressão regular. Ele tem que seguir essa expressão regular aqui, ó. Deixa eu comentar aqui para vocês verem.
o salt, que é a string, né, que é o terceiro parâmetro, né, primeiro vem o hash type, depois vem o custo, depois vem o salt. Então, o salt ele tem que ser nesse padrão aqui, ele tem que ser de A a Z, A a Z, 0 a 9, e no máximo ele pode conter também um ponto, tá? A gente vai usar só de A a Z 09, que eu acho que já é o suficiente. Então esse aqui é o padrão, beleza? Ele tem que necessariamente ser de A a Z minúsculo, A a Z maiúsculo, ou números contidos no meio do salt. Então esse aqui é o padrão. Deixa eu já fazer assim, que aí a gente já faz a classe, né? Vou vir aqui, ó. Então vou fazer assim, ó. PHP class pass script. Eu vou comentar aqui em cima, ó. Então aqui, ó. O que é que a gente precisa para usar o crypt, para gerar o nosso hash? A string, que tem que ser assim, hash type, depois o custo, depois salt e fechou. O salt tem que ser no mínimo 22 caracteres e no padrão, deixa eu voltar aqui, pegar só ele aqui puro, e nesse padrão aqui, certo? Mínimo 22 caracteres. Para você saber qual que é o máximo de caracteres aceitado aceito no seu servidor, aqui eles recomendam você utilizar o crypt salt length. Ele vai te falar qual que é aqui, ó. O PHP define uma constante com o nome crypt salt length que dirá se um salt de 2 caracteres aplica-se ao seu sistema ou seu site mais comprido de 12 é aplicável. Porque tem servidor que não aceita nem salt de 12 caracteres. Então eu já disse errado aqui. No caso, não é o mínimo de 22. Na verdade, é tipo assim, recomendável que você use um salt grande, porque isso vai garantir que a possibilidade de gerar um salt diferente seja mais alta. Por que a possibilidade? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a peculiaridade. São duas peculiaridades do crypt em relação ao MD5 SHA-1, por exemplo. A primeira é o salt, que vai garantir que sempre você tenha uma criptografia diferente se você tiver um salt diferente. Ou seja, se eu criptografo Lucas Silva usando um salt, vamos supor que eu tenho o salt foi assim, vai sair Lucas Silva de um jeito. Se eu faço um salt assim, opa, não pode ter underline, então tem que ser, sei lá, assim. Então aqui já vai sair Lucas Silva criptografado diferente, por exemplo. Então, é recomendável 22 caracteres. Ele vai dizer se aceita o mínimo de 2 e se aceita mais do que 12, se você usar essa constante aqui para saber. E depois vem o custo. O custo tem que ser um número inteiro de 4 a 31. Entre 4 e 31. Detalhe que o custo ele é em potência de 2. Então, não utilize, a menos que seu servidor seja muito bom para isso, não utilize um custo muito grande. Por quê? Como ele é potência 2, isso aqui ele representa quantos ciclos vão ser feitos dentro da criptografia da sua senha. Então, para quem viu a série, por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, a série sobre o que eu gravei sobre a máquina Enigma, lembra que a gente tinha os rotores que eles iam girando e tinham 3 rotores? Então, cada letra que eu digitava, ele girava o primeiro. Quando girava completo o primeiro, ele girava um dígito para o segundo. Imagina que isso seja os ciclos para fazer, para chegar no final da criptografia da sua senha. No caso do custo aqui, ele é em potência de 2. Então, por exemplo, um custo de 15, por exemplo, seria o equivalente a 2 elevado à 15ª potência. Então, ele vai fazer 32.768 ciclos dentro do seu código e vai demorar demais para sair o resultado. Por isso que eu uso em média 7 ou 8 por padrão. E aí eu posso deixar o usuário passar mais se ele quiser, é claro, né? Mas a gente vai usar aqui o padrão de 7, beleza? Porque inclusive se você tentar rodar com padrão de 15, ele vai demorar para sair o resultado, seu PC vai provavelmente travar aqui o navegador, mas enfim. Então a gente precisa disso, tá? E aí a gente gera essa string aqui. Então, para início de conversa, eu vou criar uma private hash type. Eu vou colocar por padrão que vai ser a 2A, que vai ser a Blowfish, beleza?
Vou criar um public function underline construct, que eu vou dizer que assim que ele instanciar essa classe, ele vai ter que definir qual que vai ser o custo. Então private, ou melhor, private custo. Então recebe o custo, que vai ser nulo. E eu vou fazer assim, this set cost. Eu vou passar qual que é o custo. Beleza? Já vamos criar esse set cost. Então, o custo tem que ser entre 4 e 31. E se for menor do que 4, ele tem que ter desculpe, se ele for menor do que 10, ele tem que ter um 0 à esquerda. E ele não pode ser diferente do que isso. Se for diferente do que esse padrão, a gente pega um padrão de 7, tá? Então vamos fazer assim, ó. Public function, nesse caso private, né? Porque a gente está usando dentro da própria classe. Então private function set cost recebe o custo. A gente faz assim, se o custo que por padrão foi null, então se empty nesse custo, significa que o valor que veio da classe é porque ele não passou nada, então nesse caso vai vir empty. E se for empty, this custo, que eu estou me referindo à propriedade aqui em cima, vai ser igual ao nosso padrão de set, né? Que tem que ter o 0 à esquerda, então a gente põe como uma string mesmo. Ele converte para int lá dentro, beleza? Se não, não é empty, então a gente vai verificar duas coisas. Qual que era? Ele tem que estar nesse padrão, né? Certo, então if custo for maior ou igual a 4 e custo for menor ou igual a 31, eu entro aqui, daí eu vou ver assim, ó. If, então custo vai ser igual assim. Custo menor do que 10, 0 concatenado com custo, porque a gente tem que ter o 0 à esquerda. Faltou interrogação porque é uma condição ternária. Se não, ele vai ser o custo, porque nesse caso é um número com 2 dígitos, né? E aí sim, então this custo vai ser igual a custo, né? Porque aqui eu já setei. Se não, eu volto para o meu mesmo padrão de set. Então é isso, eu já estou definindo o meu custo aqui. Então, verifico se é vazio, se for vazio, deixa 0,7. Se não, verifica se ele está no padrão de maior ou igual a 4, menor ou igual a 31. Se tiver, verifico se ele é menor do que 10. Se for, eu coloco 0 antes. Se não, eu deixo o custo normal. E, invariavelmente, eu seto o custo aqui. Se não, ele vai ser o set padrão de novo. Beleza, setou o custo, vamos criar agora uma função. Pode ser private function, porque nesse caso só vai ser utilizada dentro da classe mesmo. O cara não vai precisar usar ela por fora, isso aqui vai ser sendo usado no escopo da classe. Para gerar o salt, que o salt tem que ser mínimo de 22, a gente vai usar. Ou você pode também passar aqui um padrão do salt, né, um tamanho de salt, mas eu vou usar um padrão fixo, tá? Vamos usar 22 caracteres e ele tem que ter esse formato. Então primeiro a gente gera, depois a gente retorna. Então, generate, deixa eu ver, salt. Ele vai retornar o salt, que por padrão vai ser vazio. Vou criar um alfabeto que vai ser igual a ABC, DF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z. E depois maiúsculo. E depois números. Certo, aí eu vou fazer assim, for variável i começa de 0, variável i menor do que 22, porque nesse caso como ele começa em 0, ele vai até o 21, só que a contagem geral vai ser 22 caracteres por ele ter começado de 0. Então aí o i incrementa. Aí beleza, eu vou fazer isso aqui sempre. Aí o que eu vou fazer? Salt vai concatenar, porque ele começa com nada, aí eu vou fazer assim, ó. str vai ser igual a o alfabeto ponto o números. qtd vai ser igual a count, ou melhor, strlen, porque é uma string. No str eu tenho que saber quantos caracteres tem. Então essa é a quantidade de caracteres do meu alfabeto junto com meus números. Aí beleza, eu vou concatenar aqui que vai ser o quê? Com hand, no caso vai ser a str no índice. Que índice?
randômico, que eu vou pegar cada caractere bagunçado. Eu vou pegar, tipo, pode ser que eu pegue o K, pode ser que eu pegue o Q maiúsculo, pode ser que eu pegue o 5, já que eu tô concatenando um com o outro, e eu tô pegando dentro da str. Por exemplo, imagina que você tem uma str assim, ABCD. E aí eu faço echo str2, ele vai falar, ele vai vir aqui e vai ver, ó, 0, 1, 2, ele vai retornar a letra C. Então é isso que eu tô fazendo, tô pegando o número randômico. Então eu quero randomizar do 0, que é o primeiro caractere, até QTD-1, porque nesse caso ele vai me retornar quantos tem no geral. Então eu tiro 1, já que começa do 0, porque tem que começar do 0 nesse caso. Então randomiza aí, pega cada caractere e vai concatenando. Concatenou, return salt. Vamos por enquanto fazer assim, public function hash senha. Recebe a senha. Eu só quero ver aqui, tá? Então eu vou dar echo this generate salt, só para ver o que, ele vai gerar, tá? Então eu já vou vir aqui no index, require once pass script.php hash vai ser igual new pass script. Eu tenho que passar qual que é o valor, né? Então, sei lá, 7 por padrão. Que já vou usar o 7, então se eu não precisa, né, se eu passar, porque o padrão é 7. Então vamos colocar 8, por exemplo. Depois, hash senha, porque ele vai dar o eco, né? É hash senha, ele passa a senha. Então, Lucas Silva. Óbvio que ele não vai criptografar nada ainda, que a gente não tá fazendo nada, mas é só pra eu ver aqui. Então, olha lá, ele gerou aqui, ó. Então, eu ainda posso fazer assim, ó. Melhor, deixa eu retornar. Retorne o que ele retornar. E aí, echo strlen, que eu quero ver se ele de fato tá vindo com 22 caracteres. Mas tá vindo, né? Olha lá, 22, 22, 22, 22, certo? Então eu posso tirar aqui. E se você ver aqui, o F5, ó, gerou um, gerou outro, gerou outro, gerou outro. Então toda vez que a pessoa entrar na página, isso aqui seria o equivalente a você estar numa página de cadastro, onde ele vai gerar uma senha para você naquele momento. Então ele vai gerar esse hash aqui. Continuando, eu não quero tomar muito tempo da aula. Então, se eu já tenho o meu salt e eu já tenho o meu custo, e eu já tenho também o meu hash type, que é o padrão, né, que eu nunca vou mudar, mas se você quiser mudar, é só ir lá e ver quais são os outros tipos. Então eu já posso, de fato, gerar o hash, né? Então eu vou fazer assim, ó. Retorna o quê? Nesse caso eu vou fazer assim, ó. Salt vai ser igual a isso aqui. Se preg match aqui, nesse caso A a Z 0 a 9, pode colocar assim também, mas deixa só aí porque a gente sabe que é a Z09. No que? No salt. Então echo passou. Então nesse caso ele está puxando assim, ele vai ver qual que foi o salt, ele vai retornar se passou ou não. Então só é deixar assim por enquanto. F5 passou, certo? Então o salt está gerando no padrão que a gente precisa. Beleza, então agora sim, vamos fazer assim, ó, str salt, porque no caso o nome do segundo parâmetro se chama salt, então vamos usar str salt. Ele vai ser o que? Vai ser cifrão concatenado com this hash type, cifrão concatenado com this. Você pode fazer assim também, ó. Não, eu ia criar um método para fazer o getCost, mas não preciso, estou dentro da classe, então vou usar direto a propriedade, né? Já que ela já foi mudada lá em cima. Então, this custo, ou era cost? Custo. Depois isso aqui, depois o salt e termina com cifrão de novo. Então essa vai ser o str salt. Aí, senha vai ser igual a crypt na senha com str salt. E aí retorna senha, se não retorne nulo, porque se ele não conseguiu passar, ele retorna nulo. Então,
criptografada vai ser igual a isso aqui. Então eu estou criptografando Lucas Silva com isso aqui. Se não for nulo criptografada, significa que deu certo, então eco criptografada. Vamos ver o que é que vai sair, ó. Eu estou passando um 8, tá? Vai ser 8. Depois eu vou colocar 15 só para vocês verem como demora. F5, saiu isso. F5, saiu isso, porque já gerou um salto diferente. F5, saiu isso. Vamos colocar um número de 15 aqui para vocês verem que vai ser tenso. Olha, tá vendo? O navegador já demorou ali, ó. Ó, até que foi, né? Então, à medida que você aumenta o número, como é potência de 2, ele vai demorar mais para criptografar. Vamos deixar um padrão de 8 aí. Tudo bem. E como é que eu vou fazer para me comparar isso no banco de dados se eu precisar? Eu crio um método aqui, public function compare hash. Ele vai receber a senha e ele vai receber o hash, né? Eu quero saber se a minha senha bate com esse hash. Então, retorne o que? Crypt. Vai ser assim, ó. Assim, interrogação, true, false. O que é que eu vou verificar? Se crypt foi igual a hash. Crypt no que? Crypt no que? Na senha com esse hash for igual a hash. Então retorna true. Então, por exemplo, vamos entrar aqui. F5. Foi, né? Copiou aqui. Vamos fazer assim, ó. Echo. Não. If hash compare hash. Tem que ser a mesma senha. Então, Lucas Silva. O cara digitou isso aqui para logar. Ele vai comparar com o hash anterior que foi isso aqui. Então, hash anterior. Se ele bater certo, então echo senha válida. Senha válida. Logou. Se não, a senha foi inválida. Senha inválida. Então, nesse caso, o cara vai saber que não deu para logar. Então, o que você faria seria o quê? Pega o login do cara, acha qual que foi a senha criptografada, guarda na variável. Quando ele digitar a senha, joga na função, vê se comparou certo. Então, se o e-mail dele bateu com o e-mail e essa senha certinho, então o cara logou, certo? Então, ó, pum. Senha válida, logou. Entrei de novo, senha válida, logou, porque no caso eu tenho gravado aqui. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Pega o criptografada, tira daqui, porque ele já vai retornar esse padrão, né? Joga aqui. Então ele vai criptografar a senha aqui em cima e vai comparar se essa senha que eu digitei bate com o que foi criptografado em cima. Então não preciso mostrar toda vez aqui, porque eu já sei que ele sempre vai retornar não nulo. F5, F5, senha válida, sempre válida, tá vendo? Então beleza, eu vou parar por aqui, né? Já deu 23 minutos. E é basicamente isso, né? Acabou mesmo a aula. Então, eu vou colocar esse código no GitHub para quem quiser utilizar. E aí, qualquer dúvida pode deixar no comentário. Beleza, pessoal? Forte abraço e vejo vocês num próximo vídeo.